Olá, pessoal! Meu nome é Ediene Santos, sou professora de arte e nesta videoaula de hoje teremos a correção do PET volume 3. Hoje iremos considerar a correção das atividades da semana 1 do terceiro ano do ensino médio. Para começarmos, precisamos nos atentar ao tema que foi considerado durante essa semana 1, História do Teatro. Exatamente isso. O que é o teatro? Qual a importância do teatro? Como que ele se desenvolveu ao longo do tempo? Bom, pessoal, hoje nós iremos considerar um pouco a respeito dessas questões. Primeiramente, nós precisamos nos lembrar que o teatro é a arte da interpretação. O que significa isso, professora? Então, no teatro, nós vamos ter aí a representação de uma história verídica ou não verídica. Ela vai ser representada por um ou mais atores. O objetivo do teatro é muito importante, pois ele visa envolver o público, levá-lo aí a um estado de reflexão. O teatro ele tem o poder de mexer com as emoções do público, desde o início lá da história do teatro. E para que a gente possa compreender quando foi que surgiu aí a história do teatro, nós precisamos voltar no tempo por volta do século V, lá na Grécia Antiga, na cidade-estado de Atenas. O teatro, como nós conhecemos hoje, ele surgiu lá. Os gregos eles eram extremamente religiosos e a sua cultura estava extremamente relacionada a essa questão da mitologia, a questão envolvendo ali a adoração, de deuses. E foi justamente durante uma das celebrações que os gregos realizavam aos seus deuses que o teatro ele teve início. Essa celebração era uma celebração dedicada em honra, homenagem aí ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, do prazer, das festanças. E mais tarde, Dionísio ficou inclusive conhecido como o deus do teatro. Então, durante essas festividades, os povos gregos, eles realizavam muitas festanças. E nessas festanças, em homenagem com o intuito de receber o agrado, receber assim a proteção, do deus Dionísio, eles realizavam muitas apresentações. E essas apresentações, elas foram evoluindo até que se tornou aí o teatro. Não vou colocar aqui nessa aula muitos detalhes sobre o surgimento do teatro na Grécia Antiga, porque eu vou indicar para vocês uma videoaula que tem aqui no canal. Eu vou deixar o link já aqui embaixo para que vocês possam conferir, tá? É a história do teatro grego, tá? Lá vocês vão encontrar todos os detalhes, como que funcionavam essas apresentações, nessas festas dionisíacas, entre muitas outras coisas, tá, pessoal? Então não deixe de conferir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, a partir do momento que o governo grego ele percebe que o teatro ele estava envolvendo o público e que o teatro era uma excelente ferramenta didática para ensinar, ele vai utilizar essa ferramenta para ensinar os seus costumes, toda a sua cultura para os cidadãos da Grécia Antiga. E é justamente aí que o teatro ele vai ter uma importância fundamental na cultura grega. Só que é interessante notar que conforme o tempo passa, nós vamos perceber que o teatro ele vai passar aí para vários outros lugares do mundo. Os romanos, por exemplo, eles vão absorver essa cultura grega a partir do momento que eles conquistam a Grécia e eles vão aí incluir nessa absorção dessa cultura o teatro. E o teatro romano, ele é basicamente aí uma adaptação do teatro grego. Eles fizeram apenas algumas modificações de acordo aí com as suas necessidades. Segundo alguns historiadores, no princípio, o teatro romano ele tem uma ligação aí voltada com a questão sagrada, muito pouco, por sinal,
mas depois, de uma forma geral, ele foi se transformando com o intuito de promover principalmente essa questão da diversão e do prazer. Conforme o tempo passa, nós vamos perceber a chegada do teatro aí na Idade Média. Como nós sabemos, na Idade Média o que predominou foi o teocentrismo, que era Deus no centro das coisas, do universo. E é justamente nesse período que a igreja ela vai exercer o poder extremamente forte aí na sociedade. E ela vai utilizar o teatro como uma ferramenta didática para tentar ensinar, passar, na verdade impor aí os preceitos bíblicos aos cidadãos, às pessoas. E ela vai fazer isso com o teatro, visto que a maioria das pessoas comuns, daquela época, elas não sabiam ler, elas não sabiam escrever, eram pessoas extremamente simples, Então ela vai utilizar o teatro, que é algo bem assim, didático mesmo, e durante essas apresentações teatrais, ela vai ali impor os seus preceitos bíblicos, como que as pessoas deveriam agir, a importância de seguir os dogmas da igreja. Só que ela vai perceber, a igreja vai perceber que o teatro ele vai chamar a atenção das pessoas de uma forma tão impressionante e essas apresentações elas vão ganhando proporções cada vez maiores e com medo de que o teatro acabasse ofuscando a questão do sagrado, a questão aí, do sagrado mesmo, ela vai proibir essas apresentações de teatro dentro das igrejas. Então essas apresentações que antes eram feitas dentro da igreja, elas vão ser feitas a partir daí nos espaços públicos. E aí nós vamos ter aí essas apresentações em diversas praças públicas ao longo aí do tempo. E conforme o tempo vai passando, essas apresentações que eram feitas aí nessas praças, elas vão começar aí a ter outros temas sem se tratar exatamente aí do tema religioso. E aí nós vamos perceber que vai ser agregado aí temas voltados para as questões sociais, políticas, a farsa, que vai tratar aí dessa questão cômica dos acontecimentos do dia a dia. Então é muito interessante que o teatro ele vai tomando grandes proporções, ele vai fazendo com que mais e mais pessoas se interessem, porque é algo extremamente dinâmico e que faz com que as pessoas elas fiquem envolvidas ali com tudo aquilo que está acontecendo durante as apresentações em cena. É interessante notar que o teatro ele não vai ficar por aí. Ele vai continuar evoluindo e tendo aí as suas grandes contribuições para a sociedade conforme os anos vão se passando. Quando a gente chega, por exemplo, em meados do século XVIII, nós vamos perceber que a sociedade, o mundo, vai passar por grandes transformações. Então nós vamos ter aí a Revolução Industrial e a Revolução Francesa que trouxeram à humanidade grandes transformações. E com a Revolução Francesa nós vamos perceber que a burguesia ela vai ascender ao poder e com isso nós vamos ter transformações no mundo das artes. É neste momento que vai surgir um movimento artístico e literário que ficou conhecido como romantismo. Esse tema eu abordo de uma forma assim bem detalhada em uma aula que eu fiz para o primeiro ano do ensino médio. Vou deixar o link aqui para que vocês possam assistir, que eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito também. Então, na arte romântica, nessa arte aí romantista, nós vamos perceber que o artista ele não vai fazer uso da realidade, ele vai começar a transmitir por meio das suas artes, inclusive aí nas peças teatrais, o uso exagerado das emoções, da imaginação, utopia, subjetividade. Então, nas suas peças, ele não vai retratar o cotidiano, a realidade da sociedade. Ele vai representar aí toda essa questão emocional, onde vai surgir o gênero do melodrama, tá? Que vão ser apresentações que vão focar a emoção humana. No
entanto, conforme o tempo passa aí na metade, mais ou menos, do século XIX, nós vamos ter algumas escolas literárias que vão romper aí, elas vão contra o romantismo. E entre elas nós vamos ter aí o realismo e o naturalismo. No realismo, para vocês terem ideia, a linguagem teatral ela vai sofrer muitas mudanças, então os temas que antes eram retratados de forma subjetiva, de forma assim muito exagerada com relação às emoções, ela vai tratar a vida realista aí da burguesia. Vemos aí nesse período que os temas que eram retratados, eles eram voltados para a questão social, questão voltada para o amor, para o dinheiro, com relação à vida burguesa. Já quando a gente entra no teatro naturalista, nós vamos ter aí uma retratação da realidade de uma forma bem mais intensa. Mas agora nós não vamos ter apenas apresentações teatrais que vão focar somente a vida burguesa. Nós vamos perceber aí que vai haver aí apresentações teatrais que vão agregar, vão incluir aí aspectos, incluindo também o cotidiano das pessoas comuns. E o teatro ele vai aí evoluindo, ele vai passando aí por um processo de progresso contínuo que inclusive vai chegar aos nossos dias. Por exemplo, quando a gente chega ali no século XX, nós vamos perceber que o teatro ele já vai ser utilizado aí como uma ferramenta de discussão, crítica mesmo. Ele vai apresentar temas que vai fazer com que as pessoas elas pensem, elas analisem. Nós vamos ter ali a inclusão de vários elementos de produções, de cenários, figurinos, uma série de coisas que vai trabalhar mesmo essa questão teatral de uma forma bem enfática. E hoje nós percebemos aí como que o teatro ele evoluiu, como que essa linguagem artística ela é rica, né? Então hoje a gente tem diversos gêneros aí que são tratados nos teatros. Nós temos os teatros de bonecos, musicais, enfim, nós temos uma gama muito grande aí. E é interessante que quando o cinema ele surgiu, muitas pessoas acreditavam que o teatro ele ia perder o seu espaço devido ao avanço tecnológico, né? Porque visto que o cinema ele consegue retratar os fatos do cotidiano de uma forma bem realista, muitos acreditavam que o teatro ele ia perder o seu espaço totalmente. Mas a gente observa que não foi isso que aconteceu. Tem muitas pessoas, muitas mesmo, que elas preferem, né, ir a uma apresentação teatral, porque esse contato ali direto com a pessoa que está retratando uma determinada situação, você presenciar aquela apresentação ao vivo, muitas vezes vai mexer com as emoções de uma forma assim surpreendente, muitas vezes maior do que quando uma pessoa está assistindo ali uma apresentação por meio de um vídeo, né, um filme ou algo do tipo. Então tem pessoas que realmente de fato preferem esse contato ali ao vivo, que com certeza vai tratar das emoções, vai fazer com que a pessoa ela tenha ali uma explosão de sentimentos muito grandes. Além, é claro, de fazer com que o público reflita de uma forma muito mais profunda, né? Nós vamos considerar as nossas atividades, né? Então, nós temos a questão de número 1, que diz o seguinte: faça um breve comentário sobre o surgimento do teatro, onde foi, quando, quais as características. Então nós vimos que o teatro ocidental ele vai surgir na Grécia Antiga por volta do século V. Detalhe, gente, século V antes de Cristo, tá? Durante aí as apresentações que eram realizadas em honra e adoração a um deus grego chamado Dionísio, né? Então, a partir do momento que as autoridades eles percebem como que o teatro ele envolvia toda a população, ele vai utilizar aí como ferramenta de ensino de toda a sua cultura aos cidadãos.
Então o local das apresentações ele era aberto e era feito seguindo aí uma estrutura que ajudasse os espectadores a melhor ouvir e ver as apresentações que eram feitas utilizando diversos elementos, inclusive o uso das máscaras. Então, na questão de número 2, explique, né, com suas palavras. Então, se vocês desejarem, vocês podem colocar essa resposta aí da maneira de vocês, seguindo essa linha de raciocínio. Como o teatro era representado, né, na Idade Média. Então, na Idade Média, o teatro ele foi utilizado pela igreja como uma ferramenta didática para ensinar os seus preceitos às pessoas, visto que na época, né, as pessoas simples não sabiam nem ler e muito menos escrever. Então, essas apresentações elas foram ganhando força, destaque, assim com o medo, né, de o teatro tirasse o foco do sagrado, né, as autoridades da igreja acabou proibindo essas apresentações dentro dos templos religiosos. Então o teatro ele acabou tendo mesmo, né, que ir para os espaços públicos, ganhou as praças e no fim da Idade Média já era utilizado para retratar não só temas religiosos como temas aí do cotidiano. Já na nossa terceira questão diz o seguinte: com base no texto e em seus conhecimentos, comente como era o teatro nos períodos abaixo relacionados. Então no romantismo nós vamos ver que o teatro romântico ele vai tratar de temas voltados principalmente, né, vai ser ali a questão humana mesmo, visto que a arte românica ela é destinada aos burgueses. Então o romantismo ele vai afetar essa linguagem, né, que é a linguagem do teatro, e ele vai retratar ali cenas, histórias de uma forma muito imaginativa, subjetiva, emocionante, mas não vai ter muito a ver com a realidade da sociedade. Já no realismo e naturalismo nós vamos perceber aí uma diferença muito grande, porque as apresentações teatrais elas vão passar a retratar a realidade da sociedade. No realismo a gente vai ter essa retratação da vida burguesa, né, no teatro realista, e já no teatro do naturalismo nós vamos ver aí a realidade apresentada de uma forma mais intensa e vai se acrescentar aí a apresentação, a representação inclusive das pessoas simples. Já no século XX nós vamos perceber uma evolução muito grande, então os temas vai tratar muito dessa questão de reflexão, de crítica social. Nós vamos ter aí a evolução de diferentes elementos do teatro, como figurino, cenário. Então toda essa junção aí de elementos vai transformar o teatro do século XX, vai fazer com que ele fique ainda mais chamativo. E até hoje, nos nossos dias, nós vamos perceber essa evolução, diversos gêneros, locais, figurinos, cenários, e toda essa gama muito grande de diversidade, ela vai abordar aí diferentes temas nas apresentações, que vai fazer com que o público ele tenha uma visão reflexiva acerca daquilo que está acontecendo no mundo à nossa volta. Então não vai servir somente para divertir, ele vai ter essa função didática e reflexiva. Bom, nós finalizamos aqui a nossa correção. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, pode deixar aqui na descrição que eu irei responder aí na medida do possível, tá ok? Eu vou pedir para vocês, por gentileza, se você gostou da aula, se você tirou proveito, se inscreva no canal para dar uma fortalecida. Curtam, que eu agradeço de coração. E para finalizar, de fato, eu vou deixar uma frase aí para vocês pensarem do Ayrton Senna, onde temos: se você quer ser bem-sucedido, precisa de dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. Então, pessoal, se esforcem ao máximo que vocês puderem. Tenho certeza que conforme vocês se esforçarem, vocês vão perceber que esse esforço valeu a pena. Pois a gente só tem aí tirar, né, conseguir resultados bacanas, maravilhosos, que vai fazer com que a nossa vida tenha ainda mais sucesso, né? Então, quando a gente se esforça, o caminho é o sucesso. Então, eu desejo a todos vocês muito sucesso e até a nossa próxima correção. Um forte abraço e até a próxima!